em cada pessoa de um modo. Aqui são os anéis de tensão crônico, que o Reich chamou de couraça muscular do caráter. Esses anéis que vão criar essas couraças, começando aqui pelos olhos, né? Pessoas que parecem que estão sempre com viseira, porque aqui elas não podiam ver, ou ficavam com paranoia de serem vistas, o olho do pai que está sempre vigiando, o olho de Deus que está sempre vigiando, o olho do outro, o olho dos outros, né? Os outros viram, nós passamos a vida inteira preocupado com o olho dos outros. Uma vez eu perguntei para minha mãe, quem é esse? Quem é esse cara que chama Zoto? Vocês falam, os outros vão, o que os outros vão achar? Eu não sabia quem eram os outros. É o olho dos outros, né? Que é, em dialeto mineiro, o olho dos outros. Parece que todo mundo está olhando para a gente. Tem ninguém olhando para a gente. A gente olha para os outros quando os outros estão muito bandeirosos, né? Mas não tem ninguém ali olhando o tempo todo para a gente. Nós é que ficamos olhando para dentro da gente pelas críticas e pelo sistema de crenças que nós recebemos no ambiente que nós vivemos. Tem ninguém olhando para a gente. Então isso às vezes fica constrito, cria uma couraça no nosso próprio ver, né? O olho é uma bola assim com uma série de músculos e essas musculaturas dos olhos elas ficam tensas, cronicamente tensas e não deixa você ver sem viseira. A maioria dos problemas oftalmológicos são tensões crônicas nesses músculos. Por exemplo, tentando desfocar, às vezes um pai que é muito bravo, um pai que é muito violento, às vezes a criança não quer ver aquilo. Então a criança ela não elabora os processos, ela desliga, vou desligar os músculos, desliga o corpo e começa a fazer esse desligamento, criando tensões crônicas. Só de pensar, de ver a violência do pai, ela já entra no estresse e isso vai sendo acumulado nos olhos. Também aquilo que a gente não expressou, as raivas que não expressamos, os medos que nós não falamos e os afetos que nós não expressamos vão ficar agarrados aqui na boca, travados aqui. Tanto de gente que tem bruxismo crônico vão no meu consultório para me soltar uma série de técnicas de liberar as tensões do maxilar, que estão ligadas com a oralidade, a nossa capacidade de expressar em palavras, né? Depois tem aqui o pescoço, onde tem os centros da expressão, né? Da fala, da voz e também dos gestos, né? Que vão dar os impulsos para o gestos. Tem aí a tireoide, que é o grande relógio. Aqui no peito nós temos a respiração e o batimento cardíaco. Às vezes nós estamos com a couraça aqui, tudo muito duro, né? A gente não pode respirar muito. Respirar, o que é respirar? Respirar é se envolver. Todos os processos de problemas respiratórios, inclusive a própria Covid, tem a ver com os processos de envolvimento, problemas na sua capacidade de se envolver e de fazer trocas com o ambiente externo. O ambiente externo vem para você, você inspira ele e você vai para o ambiente externo. Então essa troca ela é feita aí 30 vezes por minuto, 40, né? Nós vamos trocando várias respirações, estamos sempre trocando com o ambiente externo. E o ar não está carregado só de oxigênio e de nitrogênio, não. Ele está carregado também das emoções, dos miasmas, da atmosfera daquela casa. Nesse fim de semana a gente deu um workshop, eu lembro que teve uma menina que falou de um caso, né? Que ela estava... que na hora que ela ficava muito sem ar. Então nós fomos trabalhar a falta de ar dela, que a casa onde ela morava, ela voltou para aquela casa que era da avó e era da mãe, e ela perdia o ar, ficava com asma lá dentro. Aí nós fomos trabalhar tudo, era todo um envolvimento de todas as coisas que tinham acontecido lá naquela casa. E a gente trabalhou isso e ela determinou que ia sair dali, porque aquele ambiente é um ambiente nocivo, criando nela a asma, né? Nós fizemos todo um trabalho sobre a asma. Muitas pessoas se acham, se sente um ambiente nocivo e inspira aquilo e não consegue inspirar. Pessoas que não conseguem expirar, elas se sentem nocivas ao ambiente. E aí nós fomos trabalhando e desmanchamos isso aqui. Depois nós temos o próprio diafragma, que é o grande bombeador, a musculatura que bombeia a respiração, tanto para a caixa torácica e ela chega também até o assoalho pélvico. Então o diafragma se liga lá também
com pessoas, que vai também se irradiar no assoalho pélvico. Então o diafragma é o grande bombeador. E ele é um diafragma mesmo. Diafragma de quê? De deixar passar as emoções que são produzidas lá. As emoções produzidas nas nossas vidas, às vezes são muito primárias. É medo, raiva, desejo, e às vezes eles precisam, a gente não deixa eles passarem aqui para a região da fala ou a socialização. Também o tórax é a área da socialização, a própria troca respiratória é a socialização. Você vai respirar junto com os outros, você vai falar junto com os outros, né? Depois nós temos o anel pélvico, o abdominal, depois o pélvico. O pélvico é onde está todo o nosso sistema de criatividade, onde nós somos criados, onde nós vamos vibrar essa criatividade, e o movimento da sensualidade, da sexualidade. Ótimo, no Brasil a gente é privilegiado com o samba, e com o forró, e com o funk. Eu pedi muitas das clientes no fim de semana para entrar na aula de funk, para soltar a pelve, soltar a libido, soltar a movimentação que dá a sua liberdade de autossatisfação. Você vai ter isso na pelvis. Não adianta a autossatisfação é só comer chocolate, não, ou comprar roupa no shopping. Mexer a pelvis é fundamental para você ter autossatisfação e suprir um pouco as suas necessidades. Não é só comprar ou comer chocolate, ou comer outras coisas, né? Então você tem que mexer a pelvis para você ter mais satisfação da sua energia mais primária, que é a energia da libido. E também as próprias pernas formam uma espécie de uma couraça. As pernas e os pés são estruturas que estão ligadas para a gente ir em direção à realização dos nossos processos. Então, isso aí o William Reich pontuou bastante. Ele criou na Europa, nos anos 20, uma grande comunidade chamava Sexopol, Política da Sexualidade, que fazia terapia em praça pública em Berlim, em Viena, terapias com técnicas corporais para liberar as pessoas das suas tensões, das suas couraças e do seu inconsciente e das repressões inconscientes que tinham das suas expressões. Reich, depois ele foi para a União Soviética, ele foi ministro da Saúde de Lenin, depois ele acabou saindo de lá porque ele não concordava com Stalin, que era um ditador, e houve uma série de coisas. E Reich acaba nos Estados Unidos, depois ele morre de depressão, porque foi criticado lá demais pelo sistema macartismo e também pela sociedade médica americana, que é totalmente presa. Ele foi preso e ele deprimiu com esse aspecto. E aí surgiram vários discípulos dele, que foi Alexander Lowen, um dos principais, e John Pierre-Hacks. John Pierre-Hacks e Alexander Lowen, vocês conhecem pelos trabalhos da bioenergética. Tem mais de 25 livros escritos por Lowen. O Corpo Traído, Bioenergético, O Corpo em Terapia, Alexander Lowen. Lowen igual leão em inglês, L-O-W-E-N. Só fala com o Silvestre. Eu desliguei o trem, negócio ficou. Vamos lá. A bioenergética é uma maneira de compreender a personalidade em função do corpo e dos seus processos energéticos. Também é uma forma de terapia que combina o trabalho corporal com o da mente, incluindo tanto procedimentos e manipulações como exercícios especiais, para ajudar as pessoas a compreenderem seus problemas emocionais e concretizarem o mais que puderem seu potencial para o prazer e alegria de viver. É lógico que toda terapia, se não estiver focada de você desenvolver o prazer e a alegria de viver, não faz não, você vai ficar só pensando o que você é e aprendendo a se auto-justificar. Infelizmente, esse é um dos vícios das terapias analíticas, você vira um expert em se auto-justificar pela sua própria história, né? Então a terapia tem que ter um aspecto corporal, onde você solta, onde você libera. Está com raiva, você tem que socar. Está com medo, você tem que tremer. Não adianta ficar interpretando a raiva e o medo. Você tem que liberar o corpo daquele potencial. Senão ele cria couraça, e a couraça ela vai adoecendo o seu sistema. Tá. Nos trabalhos que envolvem sempre o corpo, a constelação, nós estamos falando aqui
esse trabalho para uma comunidade maior de consteladores, é uma terapia que envolve o corpo, onde as pessoas vão representar a sua família. Ou muitas vezes coisas que aconteceram, elas vão viver no corpo delas, quando elas captam o campo, às vezes vão sofrer, às vezes entram até em processos regressivos, ou com sentimentos de raiva ou de medo das coisas que aconteceram lá com os ancestrais, elas vão entrar naquilo. E muitas vezes podem entrar, inclusive, em situações de memórias ontogenéticas, é o que eu vou explicar agora. Quando você mexe com o corpo, você pode entrar nessas memórias, nesse campo de memória, e é por isso que nós estamos falando sobre isso, para vocês ficarem alertas e também poderem conduzir para uma terapia mais específica, que são as terapias bioenergéticas e as terapias que envolvem a respiração holotrópica, ou às vezes a Somatic Experience do Peter Levine, que vão proporcionar uma maneira de vocês viverem os traumas de uma maneira mais suave. Porque o problema de mexer com processo traumático é você retraumatizar a pessoa. A pessoa lembra do trauma e se você não sabe conduzir aquilo, a gente volta, a pessoa volta ao trauma e não quer dizer nada, não vai mudar nada, vai piorar a situação. Então aqui nós vamos entender um pouquinho desses níveis traumáticos. Vamos entrar no outro nível daquele mapa, é o inconsciente ontogenético. Né? Inconsciente ontogenético, deixa eu ver se eu pego aqui. Saindo dessa história pessoal que nós tivemos desde o nascimento até as fases de desenvolvimento moduladas pela primeira infância, nós vamos criar as couraças, criar o tipo de caráter e tal. Tem um outro nível do inconsciente que é o ontogenético, que é a ligação dos processos que foram vividos na vida intrauterina com o processo de nascimento e com as experiências adultas posteriores. Então, é aqui que nós vamos entrar um pouco mais no assunto, que é o trabalho fundamental do Stanislav Grof. Grof, com a pesquisa feita com a experiência psicodélica, essa pesquisa foi feita na Universidade da Califórnia com 3.500 pessoas de várias raças, culturas, credos, né? E elas passaram pelo mesmo processo, a experiência psicodélica. Elas tomavam uma quantidade de 300 microgramas do LSD, tinha uma sala toda preparada, as pessoas usavam vendas nos olhos e tinham várias músicas que induziam vários estados. Músicas clássicas, músicas orientais, músicas que eram dramáticas, músicas tântricas, né? E essas músicas eram tocadas ali, eram feitas uma registração, e essas músicas induziam a esses estados. E as pessoas começavam a viagem vendo flashes, imagens e situações, que aí eles observaram que essas situações que as pessoas viam durante a viagem estavam ligadas com a situação intrauterina, alguma ligação da vida intrauterina, que era o fio condutor, ou melhor, o início do fio condutor eram momentos lá da vida intrauterina. Esses momentos, ele chamou de COEX, Concentrated Experience, são experiências concentradas em torno de um fio que leva a um núcleo lá intrauterino. Então eles viram que as pessoas passavam por isso, em cada uma dessas 3.500 pessoas, eles foram verificando, tudo anotado, todos os processos registrados, e aí eles viram que esses processos eram universais. E aqui eu vou definir para vocês, é o que o Grof chamou de matrizes perinatais básicas. Essas matrizes, elas vão se formar desde o final, do início do trabalho, do parto, da saída daquele útero bom, né? Peraí. O útero bom, onde você está lá na vida intrauterina, maravilhoso, nutrido pelo cordão umbilical, placenta, o líquido amniótico. É a visão do paraíso. Essa memória está relacionada com as imagens que a gente tem do paraíso, da fusão com o seu eu fundido com a experiência universal, a tranquilidade, a bem-aventurança, o estado de bem-aventurança. Todos nós temos esse estado do céu impresso
Um momento nós já tivemos no céu, está ligado dentro de nós. E esse momento é essa matriz que chama de unidade cósmica, associada com o ultra agradável. Tá bom, isso passa. Está tendo um negócio aqui que está. Voltando não. Avançando. Tem um programa que esse negócio tá ligado, que era de passar automático. Eu não consigo desligar ele. Já tentei e não consigo. Mas tudo bem, deixa isso aí. Engolfamento próximo. Passou um pouquinho, isso dura algum tempo, né? Quer dizer, você ficou nesse lugar da bem-aventurança durante grande parte da gravidez. Depois, quando começa a haver as mudanças hormonais da mãe e também do feto, quando vai começar o trabalho de parto, existem mudanças hormonais na mãe e também nos fetos. Eles já observaram isso, que os seres vão ter essa mudança. Aí aquele lugar que era tudo bom, maravilhoso, começa a ficar ameaçador. Parece que as paredes começam a se apertar, tem alguma coisa que vai acontecer alguma coisa que isso aqui está acabando. Então a pessoa às vezes vê isso como perigo iminente. O nome dessa matriz chama de engolfamento cósmico. O útero já não é um lugar tão agradável, existe um perigo iminente. E aí é que está o núcleo onde a gente faz as nossas crises paranoicas. A origem da paranoia é aí. Algo está contra mim. Eu era tudo maravilhoso e bem-aventurado. Agora o mundo está contra mim. Então, pessoas que estão na crise paranoica. Eu adoro lidar com paranoia, porque eu conheço bem essa matriz. Então, quer dizer, está todo mundo te olhando. Quer dizer, botamos câmera, como essa pessoa se acha importante, que ela é o centro do mundo e está todo mundo olhando para ela. Isso é uma ilusão, né? Essa ilusão não é tanto uma ilusão, porque ela está ligada com esse lugar aí, com esse momento do engolfamento cósmico. Passou um pouco, começa as contrações do trabalho de parto, uma compressão, contrações, e é a experiência de tortura física e psicológica, porque não tem o colo do útero não está aberto ainda. Então você é todo comprimido e contraído e você começa a ter a evidência do inferno. É um inferno sem saída. Não tem saída. Também muitas pessoas que têm tendências suicidas caem nessa matriz. É como se elas estivessem presas lá. Não tem saída para mim. É uma tortura psicológica. Então, é uma memória desse momento ainda do inferno sem saída, do colo do útero da fechada. Depois, o que acontece? A luta de morte e renascimento. O colo do útero abre, todo o movimento ali começa, o movimento da água começa a escorrer, o movimento da criança começa a empurrar as paredes do útero com os pés, e fazer um movimento de saída, passando no túnel, no canal uterino, que é o túnel da vida. E começa já a enxergar, às vezes, a luz lá fora. O colo do útero já está aberto, existe uma luta titânica, né? Toda na nossa cultura, na arte, na literatura e na música, vocês veem isso. A Quinta Sinfonia tem um pedaço que é assim, né? Uma luta titânica de vida e morte. É a passagem nesse canal. É agonia essas. As cruzadas também eram um movimento de gente fixada nisso. Vamos salvar Jerusalém, tudo é uma grande batalha, o mundo é uma grande batalha. Esse povo que acha que a vida é uma grande batalha, gente fixada nesse padrão. A vida é uma luta. A vida não é uma luta, a vida é a vida. Às vezes é agonia, êxtase, tudo entra em agonia. Então é memórias desse lugar, desse momento onde você está passando o colo do útero. Depois que você passa isso, você vai ter o contato já com a luz, tudo aquilo morre, você vai ser puxado ali para fora, vai sair, é a passagem pelo canal, vivido como morte do ego, e uma união cósmica agora diferente, você vai ficar unido com a luz, vai ver a luz, e ver pessoas, ver sons, coisas que você não tinha percepção disso. Então essas são as matrizes perinatais que foram descritas por Groff dentro dessa pesquisa com
o LSD-25. Por que se faz a pesquisa com isso? Justamente para pessoas comuns, que é um padrão universal. Elas vão entrar nesse padrão e eles vão estar ligadas. Eu, por exemplo, eu fiz a experiência e depois eu fiz a respiração holotrópica. Eu tinha sempre uma fixação com a unidade cósmica, adoro ficar no paraíso, entendeu? Tanto é que eu sou muito ligado à meditação budista, a todos esses aspectos da arte que é paradisíaca. Opa, peraí. Voltou tudo aqui. Pra frente. Então é ligado a isso. Mesmo que eu tive um trauma de nascimento, meu cordão umbilical, eu me enrolei nele, e minha mãe sofreu muito, que teve que abrir muito ela para me passar, tudo isso me puxa sempre para a unidade cósmica. Qualquer coisa fora do êxtase é ruim, né? O meu aspecto dionisíaco, que eu gosto do prazer, das coisas prazerosas, mesmo no trabalho, eu trabalho com bioenergética, trabalho com transe, com todas essas coisas, que é uma memória disso, uma fixação minha nesse lugar, nessa primeira matriz. Eu conheço pessoas que são paranoicas de carteirinha, o mundo está sempre contra ela. Eles estão aqui me olhando. Chega numa festa, está todo mundo me olhando, está todo mundo te olhando, está todo mundo perdendo tempo te olhando. Você é a Miss Brasil, entendendo? Que todo mundo está olhando. Ou você é o Brad Pitt, quer dizer, é a memória paranoica de uma ameaça, né? Uma ameaça que o ser vive e ficou fixado nela. Por que se fica fixado? Não se sabe direito por que fica fixado. Ou porque demorou muito naquela fase, porque está tudo passando um atrás do outro, às vezes demorou muito, uma demora mesmo de tempo, ou às vezes o parto agarrou ali, né? Então, a fixação ela pode ocorrer por causa disso, mas por causa do tempo, a demora ou a dificuldade da mãe de participar, ficou muito tempo em trabalho de parto, a pessoa ficou fixada numa dessas matrizes. Com o trabalho terapêutico, ou com a substância psicoativa, ou com a respiração holotrópica, as pessoas podem reviver todo esse processo, às vezes também com hipnose e muitas vezes com a Somatic Experience, lá do Peter Levine. As pessoas entram e passam aquilo de uma forma mais tranquila e reveem como é que elas estavam fixadas e liberam também a liberação corporal, de soltar, de bater, de degladiar, até romper com o padrão que ficou registrado no corpo em forma de tensão crônica. As nossas couraças muitas vezes começam dali, desses momentos, começamos a nos encouraçar e fica tudo registrado em memória. Na cultura... Uma pergunta aqui. Sendo o nosso caráter moldado por diversas experiências traumáticas, existe a possibilidade de mudar esses padrões de personalidade? No caso, desfixar? Lógico, as terapias são feitas para isso, né? A bioenergética, a respiração holotrópica, mesmo a hipnose, a somática, elas vão tentar fazer isso, mas muitas vezes não acede, né? Mas dá uma limpa, já dá uma esvaziada. É como se você esvaziou o tambor um pouco. Você reviver, você esvaziou o tambor. Às vezes na terapia analítica mesmo, muitas pessoas entravam em processo de regressão naturalmente. Freud chega a descrever um pouquinho isso em algum trabalho dele, algumas pessoas que chegaram lá e reviveram aquele processo. Só de reviver, solta, libera uma coisa que estava lá encapsulada dentro da pessoa. Também, se não tivesse essa capacidade de fazer isso, eu não ia estar trabalhando com isso, né? Tem muito terapia. Regis, tem outra pergunta. Tudo isso se passa da mesma forma no parto normal e na cesariana? Não, na cesariana não. É isso que nós discutimos outro dia. Semana passada teve aqui, nós fizemos um seminário que foi comandado lá na Alemanha pelo Franz Ruppert. É um dos caras mais importantes do mundo que trabalham com os psicotraumas. Ele conhece tudo isso que eu estou falando aqui, ele é da escola do Peter Levine, da Somatic Experience, e desenvolveu, e ele é constelador, então ele desenvolveu uma técnica, usando o metaconstelações,
para a gente liberar dos traumas. Muitas vezes a gente fez o trabalho, alguns dos professores aqui do Imensa Vida participou do workshop online, né? Ele foi online lá na Alemanha e foi transmitido para um grupo em Portugal e na Holanda, simultaneamente. E nós vimos como se dá para trabalhar muito bem pelo computador e entramos muito em processos de trauma de fórceps, traumas de acidentes, várias coisas. E ele faz uma digressão sobre essa questão. A cesárea objetaliza muito a criança, coloca como se você tem que fazer uma operação para sair, principalmente essa cesárea. Lógico que tem cesáreas e cesáreas. Essa cesárea que ficou marcada com dia e hora para fazer cesárea é botar a criança como objeto que vai sair. Então objetaliza a criança. E a criança perde a sua capacidade de ter esforço na passagem. O esforço natural da passagem, que você vai passar por essas matrizes, vai passar por esses apertos, vai passar por essas constrições, te dá uma energia para você viver a vida no que a vida é. Você tem que passar por vários túneis na vida, por vários apertos. E no sistema do cesariana, você não vai viver isso. Você estava numa situação e a mãe depois vai viver um processo cirúrgico, pós-cirúrgico. Então, desconectou, inclusive, até do próprio esforço que é orgânico, do prazer e da liberação de uma substância chamada ocitocina, que é liberada tanto na criança como na mãe, que a ocitocina é um hormônio do prazer, que não é vivido, é um prazer único, né? As mulheres que têm o parto natural, elas sabem disso, que além de ter uma coisa tem uma parte dolorida, mas tem também um extremo prazer, que é a liberação da ocitocina no sistema. Então a gente fica obliturado nesse processo hormonal da ocitocina e fica com dificuldade de entrar na batalha da vida, assim, julgar o jogo da vida, né? É isso que observaram e o Franz Rupert também não é muito a favor, só em casos extremos, das cesarianas contratadas, que objetalizam, como se você fosse fazer uma cirurgia, como se você estivesse doente. Gravidez não é doença, entendendo? Nascer não é uma doença, entendendo? É um processo natural, cósmico, é um processo orgânico. E quando é vivido assim, ele se objetaliza, como se fosse ali tirar o filho de dentro da mulher, entendendo? Então ele acha isso perigoso nessa transformação de você, um ser orgânico, num objeto que vai ser parido, entendeu? Ou vai ter que ser retirado da mãe. Então ele discute isso, tanto energeticamente como filosoficamente, entendeu? E até psicanaliticamente dentro desses padrões. Nós vamos ver esse trabalho todo que se faz com a respiração holotrópica e depois com LSD. Logo em seguida você vai desenhar uma série de mandalas. Você vai desenhar você tem algum papel com um círculo aí em cima? Papel o quê? Papel com aquela mandala, o desenho da mandala? Não, mas a gente faz agora. Faz uma ali, só para o pessoal ver. Então a mandala é uma técnica terapêutica que é você desenhar nesse papel branco, que tem um desenho de um círculo, e desenhar o dentro ou fora e deixar esse desenho vir. Logo depois que você vive a experiência da respiração holotrópica ou do LSD, você vai fazer uma série de mandalas e nessas mandalas vão ficar registrado aonde você teve, entendeu? Não, tem que ser um pouco maior, um pratinho. Não, dá conta? Não, pode trazer. Ela está tentando só mostrar. A mandala é um símbolo universal, né? É um símbolo universal mais antigo do planeta, que foi descrito ali pela Helena Blavatsky. Quando ela vai ver os primeiros símbolos que estão registrados no livro que estava na Biblioteca de Alexandria, aparece o primeiro símbolo, esse aqui é o símbolo do eu. É o quadrado que representa a Terra,
na geometria sagrada, com o círculo que é o símbolo do eu. Então, aí as pessoas vão desenhar dentro e fora aqui da mandala do jeito que quiser. E faz até cansar. E depois o terapeuta vai lendo com as pessoas todos os lugares que ela andou. E aí fica muito claro, às vezes, nos lugares aí de constrição e tal. Então, nós fizemos algumas práticas aqui que chama Infinito, que a gente fez a Renascimento. O rebirthing, usando a respiração holotrópica. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho do Groff aqui falando e como que é a respiração. Pode apertar aí? Ele já passou para lá, o DVD do Groff. Eu vou traduzindo aqui para vocês. Tá escrito em... Não é esse não. Desculpa. É esse aqui, eu tenho que passar pro meu. Vem cá. Tá no seu? Qual que é o nome? Não, ele tá aqui, ó. Nós tínhamos testado ele aqui. Pera aí. Oh, será que eu esqueci de fazer isso? Não. Um minutinho. Aqui, ó. Ele chama DVD Groff. Aqui, ó. Ali, lá tem? Acho que lá a DVD Groff. Olha se lá tem. Você passa de lá. DVD? DVD Groff. Tá aí? Vamos ver. DVD Groff. G-O-R-F. DVD Groff. G-R-O-F. Groff. Posso passar aqui também. Qual que é? Não, eu posso passar aqui, ó. Não, o DVD Groff tá no... Ele tá... Esse aí é Groff. Tenta passar por aí no seu. Tá, vou tentar passar por aqui, porque esses sistemas do não é que a gente todo mundo é esperto nisso, não. Esse. Tá indo? Sem música? Coloca. Uma coisa muito importante é o vórtice, que representa um túnel da espiral, que representa a entrada no mundo espiritual. Isso, ele está falando sobre você fazer a respiração. Esse vórtice representa o passagem do mundo de um estado para outro estado habitual de consciência. Um estado pouco habitual de consciência. Entrar para a dimensão espiritual. É muito diferente da realidade e da fantasia que nós fazemos de como esse mundo espiritual deveria ser. Possamos que é uma viagem no espaço, a viagem no espaço interno, comparado a uma viagem espacial. Groff é um pioneiro na pesquisa da consciência. Os seus estudos desenvolveram mais de 40 anos de mergulhar nesse estado. Os xamãs antigamente usavam a experiência da respiração para entrar nos estados alterados. Usando essa técnica, você pode fazer uma deprivação de oxigênio no cérebro, que vai ligar determinadas áreas do cérebro que não estão muito ligadas. Ele crê que esses estados fazem parte do nosso inconsciente, que infelizmente a sociedade industrial moderna é imposta de maneira a não deixar que a gente expanda a consciência, que a gente tem que virar máquina e ficar só vivendo em função de trabalhar e de consumir. E o ser precisa da experiência espiritual para se compor. Não só permite a não entrar no estado alterado, e como dá ênfase ao estado normal, como se esse fosse um estado de segurança. A mente humana traz curiosidade a muitas pessoas e você pode entrar no nosso subconsciente, que nesse subconsciente também tem a noção do passado, do presente e do futuro, e também das resoluções criativas que a gente possa ter na nossa vida. The ideas, the inspiration that can come from the ordinary states can help later when the person returns into the ordinary state, to substantially improve one's way of being. Entrar nesses estados alterados vão desenvolver extremamente a maneira de nós lidar com as situações, com as crises, com a criatividade.
that the dreamlike imagery in altered states often contains solutions to the questions on our minds. E podem trazer soluções para as questões da nossa existência. A gente só vai ter esses entendimentos quando você entra nesses espaços espirituais e nos estados alterados. Obviously, you have to do your homework. I mean, you have to sort of consume somehow the information of a particular discipline. You have to be aware of the problems. You have to define them very clearly. But the solution very frequently comes in an unordinary state. As soluções às situações de vida vêm sempre nos estados não ordinários, nos estados alterados de consciência. E é mesmo, você vê que Einstein, para resolver o problema da relatividade, ele entrou em estado de meditação, aí que ele conseguiu sacar, entendeu? Foi um estado alterado de consciência que ele entrou. O Stephen Hawking também ele tinha umas técnicas de meditação que ele ficava meditando no cosmos, né? Daí que ele tinha os insights para a resolução das questões matemáticas ou físicas. Eu traduzi muito rapidamente, porque esse filminho era daquela época e eu traduzi ele para o italiano, porque uma grande parte eu dou aula lá na Itália, e eu não traduzi ele para o português. O Groff está vivo, tem 89 anos. Tem 89 anos. É maravilhoso. E ainda está bem, né? Está muito bem. Ainda faz o trabalho. Ainda toma LSD até hoje, para você ter uma ideia. O pai do LSD, o Albert Hoffman, ele tomou LSD até 112 anos de idade. Ele viveu 112 anos de idade. Eu vi a última entrevista dele, ele falando assim, que estava muito triste com a humanidade, porque quando ele descobriu o LSD, não era um negócio para o pessoal tomar e ir para a discoteca, não. Era exatamente uma substância para alterar o espaço da consciência, para as pessoas terem consciência dos reinos internos que nós temos. E que a sociedade, a política, a polícia, criminalizaram o uso dessas substâncias, justamente por causa também que as pessoas abusaram, né? Faziam isso e não criaram espaços. Lógico que na Califórnia tem determinadas clínicas que poderiam ser usadas essas substâncias. Mas ela foi colocada assim, para vocês verem que todo o movimento da consciência que aconteceu nos anos 60 foi por causa do LSD. O pessoal que protestou contra a guerra do Vietnã, viraram hippies, começaram a viver em comunidades, começaram a fazer uso de substâncias psicoativas, justamente para sair do condicionamento de ser robô e ter que lutar em guerras para interesses que não eram nem do povo deles, eram interesses de supremacia, como é que chama? Supremacia e de domínio dos americanos. Então, hoje a gente está vestindo essa roupa aqui por causa dos hippies lá dos anos 60. Porque nós estávamos vestindo o quê? Terninho cinza e blusinha fechada. Hoje você usa de calça vermelha, ou de calção, tênis. Então toda essa maneira de estar mais à vontade vieram desses movimentos. A grande influência dos movimentos de contracultura dos anos 60 que abriram as portas da consciência. E os filósofos que falavam disso. Aldous Huxley, que escreveu As Portas da Percepção e a Filosofia Perene, foi um dos grandes filósofos do século XX. Ele começa o livro dele falando sobre a experiência que ele teve com o Groff, com o LSD, que abriu a percepção dele, inclusive, da filosofia. Ele lembra que os filósofos todos usavam, na Grécia Antiga, Eleusis, né? O mistério de Eleusis era uma substância parecida com LSD, parecida com o Santo Daime aqui no Brasil, que os filósofos tomavam em Delfos para ter essa experiência espiritual e entender as questões da existência. Isso tudo foi criminalizado banalmente pelos políticos, pela sociedade, pelas religiões, né, para não perder o poder, né? Se você tem um poder, se você sabe quem você é dono de si. Então, quando você acha que você é um número de CPF e que você é um número de robotizado, como agora, né, você é um número de morte pela Covid, é horrível isso, né? Objetalizando o povo, objetalizando as pessoas. Nós não somos objetos do poder
dos grandes regimes, dos grandes sistemas, nem das igrejas, nem de nada. Nós somos seres cósmicos, nós somos seres com consciência, e a consciência pode nos dar uma grande expansão. Tá bom, nós estávamos lá deixa eu voltar lá para... Regis, aquele moço que deu palestra lá na Itália, que falava, como é que ele chama? Eu sei, o Graham... Ele falou Não, que- peraí, Stephen Graham, que é um cara... Não, peraí, Graham... Como é que vem o nome dele aqui? Ele apresentou o trabalho dele sobre que todas as grandes culturas da humanidade, todos os grandes saltos que a humanidade teve. Ele é da Universidade de Cambridge, né? Chama As Pegadas de Deus. Pode olhar, olha aí, As Pegadas de Deus, a impronta de Deus, né? Graham Hancock. Graham Hancock, foi maravilhoso, um senhor que é um livro dessa grossura, assim, acabei trazendo, nós fomos num congresso transpessoal, o 7º, 8º, né, não, mais ou menos, lá foi na Itália, perto de Milão, ali no Lago de Guardia, né, e foi impressionante ele falando que as grandes culturas da humanidade sempre tiveram os grandes comandantes da cultura, os filósofos, os xamãs, sempre tiveram experiências psicoativas com substâncias que alteravam a consciência e faziam as pessoas terem a realidade de quem elas eram. Você vê que isso é usado nas tribos indígenas e o sistema lá não tem... O sistema é muito mais equilibrado, muito mais socializado. A gente só vê o socialismo mesmo em tribos, ou então na cultura como as culturas incas ou maias, onde todas as riquezas eram distribuídas e todos tinham um poder comum de ter a consciência comum. Então, infelizmente, a nossa cultura ocidental é sempre uns sabem mais que os outros, uns têm mais poder que os outros, e aí cria essa coisa que nós dizemos, uns querem controlar os outros como se fossem certinhos, bonitinhos, e que a humanidade toda fosse ignorante, né? Então, criamos isso aí. Deixa eu só puxar aqui onde é que eu estava. Tá. Deixa eu só... Um minutinho. Não. Aqui nós estávamos aqui, ó. Nas experiências. Não. Agora marca no copinho ali. Não, tem daqui. Aí, algumas experiências de arte. Na arte, os artistas sempre mostraram esses estados. Vamos ver aí a consciência, alguns artistas, a Árvore do Paraíso, Adão e Eva. Olha aí, uma fecundação, memórias de fecundação. Alex Gray, né? Alex Gray. William Blake, olha que maravilha. A própria saída lá do canal uterino, a ascensão. Agora tem a cobrinha. Tem o caduceu de Hermes, né? A chegada do caduceu de Hermes, que é o poder da Kundalini, o poder da cura, né? Esse é o símbolo da medicina. Aqui a morte, passagens pelo canal uterino, túneis, né? Aqui, outro dia também aqui no sábado e domingo, uma pessoa fez os desenhos lá da bioenergética, ela fez exatamente aquele canal uterino e a gente fez um trabalho com ela um pouco ligado com isso aqui. A passagem da vida, né, aí na religião hindu, a consciência de Krishna, que você passa a vida inteira e ela continua, ela existe no céu, o ser encarnado, que é também um Buda. Aqui é a experiência dos templários, dos cristãos, primeiros cristãos que viviam essas consciências expandidas. E logo em seguida desse estado, né,
Vamos lembrar aqui o inconsciente transindividual. Já é outro nível, né? Nós passamos lá no inconsciente psicanalítico, passamos o ontogenético, que é as experiências intrauterinas, e vamos entrar no transindividual, que são as experiências ancestrais, exploração de linhagem, genéticas, as experiências de encarnação passadas, em outro lugar, em outro tempo, experiências coletivas e raciais, vivências de episódios de várias culturas da humanidade e as experiências arquetípicas, que é os símbolos universais da experiência humana. Então nós temos aqui o nível aonde está o trabalho da constelação é nesse inconsciente aí, no consciente transindividual, que é a exploração um pouco da linhagem genética, onde a gente representa isso com as pessoas. Então nós temos aqui um dos eminentes disso, é o próprio Grof. Grof não, o Bert Hellinger, que vai falar sobre que vai descrever determinadas ordens que regem esse inconsciente. Né? Por que existem as repetições, por que acontecem os emaranhamentos sistêmicos, devido ao não respeito dessas ordens. Essas ordens ele denominou como ordens do amor. A primeira ordem é a ordem da pertinência, que fala que todos na família têm direito de pertencer. Todos, feio, bonito, bundudo, cabeludo, careca, puta, maluco, doido, todo mundo, pobre, viado, todo mundo tem direito de pertencer. E o que acontece? Quando numa geração alguém é excluído, ou porque desonrou o nome da família, ou que era um trambiqueiro, ou porque perdeu a virgindade, ou por alguma coisa assim, o que acontece? Quando chega na geração que vem depois, as pessoas que nascem, se identificam com esse que foi excluído. Então a exclusão, o universo não tem exclusão, não existe duas coisas que o universo não tem, nem lata do lixo e nem exclusão, não tem jeito. O corpo também é assim, então a exclusão quando é feita numa família, a fulana é um bandido, a ciclana é uma puta, então quando chega na geração que vem depois, os que nascem têm a tendência de ficarem identificados com aqueles que foram excluídos. Por quê? Porque todos pertencem à mesma alma. Essa verde aqui, ó, é a alma coletiva da família. Além de nós termos uma alma pessoal, nossa, a minha pessoal, Regis, eu sozinho no mundo, mas eu nunca sou sozinho. Eu vim de quê? Do meu pai e da minha mãe. Do meu pai e da minha mãe vieram dos meus avós vieram dos meus bisavós. Tudo está em mim representado. Está nos meus genes. Então, as ligações sanguíneas, elas são inexoráveis. Você vai ser filho do seu pai e da sua mãe a vida inteira. Quer dizer, ter um filho é você se ligar à corrente da vida, à sequência universal da vida. Então, a repetição do padrão anterior, onde haverá sempre um novo substituto para o lugar do excluído. Então, aí começa o seu sobrinho a repetir lá aquele tio trambiqueiro que foi excluído e ninguém mais falou dele. Ou aquele avô que suicidou e ninguém mais deu notícia dele e nem honrou ele, nem falou dele, como se desonrasse a família, né? Todo mundo tem essa coisa. Até pouco tempo atrás a igreja nem missa fazia para uma pessoa que suicidava, era uma vergonha, né? Mas é uma coisa, todo mundo já teve uma vontade de morrer algum dia. Então, a ordem da pertinência de pertencer ela é inexorável. Então, quando a família criou excluídos, excluiu pessoas, nas novas gerações vai ter sempre alguém ligado a essa pessoa que foi excluída. Ou para bem ou para mal, vai acontecer. Isso é uma ordem, não tem jeito de a gente romper com essa ordem. São as ordens inconscientes que nós estamos nela. Aqui nós temos a outra ordem, a ordem da inocência e da culpa, a tendência dos filhos em carregar peso, responsabilidades e culpa dos genitores. Nós, enquanto crianças, recebemos de tudo, né? Casa, comida, né? Em contrapartida, nós funcionamos como uma espécie de um imã que congrega a família para que ela continue a existir, integrar ela, né? Então os filhos, eles formam uma espécie de uma liga. Essa força
como um imã, faz com que os filhos, muitas vezes, peguem para si coisas não resolvidas dos pais, pesos, responsabilidade, e pegam para si e se adoecem, pegando aquele padrão que não é dele. Muito do trabalho terapêutico é você devolver para os pais aquilo que você pegou, essa tendência dos filhos de querer salvar os pais. É uma tendência infantil, é a nossa parte criança que quer salvar. Psicólogo também é assim, né? Tanto quer salvar, médico quer salvar, ainda uma sublimação dessa tendência infantil. Eu quero salvar os doidos. Minha família era cheia de doidos, de jogar pedra. Então acho que talvez quando eu nasci lá eu queria salvar os malucos. Depois me tornei o quê? Psicólogo, com a pretensão de salvar os malucos da família. E é assim mesmo. Os médicos querem que salvar o quê? Todas as doenças da família. Advogados querem salvar as injustiças, etc. e tal. Os professores querem salvar os analfabetos que tiveram na nossa família. Os empresários, os pobres. Exatamente. Outra ordem que existe dentro desse sistema é a ordem do dar e receber. Os pais dão, os filhos recebem, tomam. Isso é inexorável, vai ter sempre esse degrau entre pais. Nossos pais sempre vão ser maiores do que nós. E nós vamos receber, pegar. Não espera que seu filho vai te dar, não, que não vai te dar. Ele vai sempre puxar. Essa é uma tendência. A única maneira de a gente quebrar isso é você casando, tendo filhos. Seus filhos vão fazer a mesma coisa que você fez com seus pais. Então essa é uma rede que não termina mais. Os pais dão e os filhos tomam. Quando isso é obliterado, muitas vezes determinados pais ficam querendo que os filhos sustentem ele. Só dá confusão. O filho não vai sustentar pai. Pode ajudar e tal, as famílias mais ligadas e tal, mas esperar que vai sustentar, não. Os filhos sempre pegam. E é assim mesmo. Você só vai poder resolver isso tendo filho. Né? Ainda nós temos mais uma ordem aqui, que é a ordem do tempo. O tempo traz ordem natural ao sistema. Quer dizer o seguinte, que quem chega primeiro no sistema tem prioridade. Quem chega no primeiro sistema é o nosso pai, a nossa mãe, que fundaram o nosso sistema. Aí eles tem a relação deles, que mantiveram eles juntos, né? Uma relação afetiva, às vezes socioeconômica, sexual, e daí tiveram os filhos. E os filhos vão chegar numa sequência. Tem sempre um filho mais velho, depois tem um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto. Minha família era de 6 filhos, eu sou quinto, então tinham vários na minha frente. Então, é lógico que a prioridade é sempre do filho mais velho. As sociedades mais antigas preservavam isso com o culto do primogênito, né? Chegando às vezes às vias do absurdo, como se o primogênito só ele pudesse receber a herança e os outros ficaram chupando dele. Que parte você comia do frango? Eu comia pescoço. Lógico que o pai comia o peito. Depois tinha uns que comiam as coxas. Acho que tinha gente lá que comia o pé, que é o mais... Mas eu gostava muito do pescoço por causa de ficar curtindo assim. Deve ser a quinta parte ou sexta parte do frango. Então, existe uma lei, uma ordem, que diz o seguinte: existe a prioridade do filho mais velho, depois do segundo, depois do terceiro, que quando um filho mais novo quer tomar o lugar do irmão mais velho, ou quando um filho quer lá se meter no relacionamento do pai e da mãe, só pode se meter se o pai estiver querendo, com um machado, querendo cortar a cabeça da mãe, ele vai lá, tira o machado da mão dele e pronto. Não entra assim que ele é mau, é bom, não, porque todos os pais têm lutas entre si. Ou o próprio filho que quer tomar o lugar do pai, o pai é um cachaceiro, então o filho mais velho acha que é o dono da família, só dá confusão. Quando acontece essa tomada de lugar, vai criar emaranhamentos no sistema, produzindo esses emaranhamentos vão produzir surtos psicóticos,
suicídios e falência. Falência de dinheiro, falência de realização. Então, quando chega um cliente para nós que está com problema de falência, a primeira coisa que a gente vai olhar na montagem dele, essa montagem pode ser tanto feita com pessoas ou pode ser feita com os bonequinhos quando a gente faz a sessão individual. A gente vai analisar isso e ver se tem um tomando lugar do outro, que é essa que é a origem desses processos de falência, de não sucesso, de não realização. Também com a família ampliada, né, funciona assim. Tem a primeira família, depois vem a segunda família, depois a terceira família. E o foco tem que estar sempre na família atual. E também tem que deixar a família anterior dentro do contrato legal daquele casamento, né? Ou seja, no mínimo 30% do seu salário tem que ficar para os filhos da primeira família. Aí você tem que focar na segunda família, senão ela não vai à frente. Quando a gente, muitas pessoas negligenciaram, não deram para a primeira família o que tinha que dar, alguém da segunda família vai se identificar com isso, né? Vai ficar com raiva do pai, sem uma causa muito objetiva, porque está identificado com aquele filho que não recebeu tudo que precisava de receber. Tudo não vai dar, mas dá para dar pelo menos os 30% que é exigido por lei. Aqui algumas imagens feitas pelos artistas, pelo mundo, desse nível. Da cultura oriental, dos Vedas, da cultura dos índios americanos, as culturas orientais, as divindades orientais, culturas xamânicas e os arquétipos. Rituais primitivos que puxam essa ancestralidade. Cultura Maia, né? Lembra que nós fomos? Vamos lá, eu abraçando quando eu lembro, tem a foto. Respirou, eu ficava agarrando o calendário Maia, eu não queria sair. E lá em cima da pirâmide, que eu acho que eu recebi um caboclo. Eu fiquei eu subi na pirâmide do Sol e peguei uma energia, uma força lá que eu achava muito interessante. Depois nós temos o inconsciente filogenético, experiência da sequência evolutiva da vida no planeta. A gente pode alargar a consciência e ter a consciência, a percepção dos órgãos, dos tecidos e das células, a consciência da vida animal, de todos os animais que nós somos, que nós passamos todos os animais. Nós passamos pela evolução da raça animal, até chegarmos ao homem, né? Depois a consciência dos vegetais, que também nos compõem, a unidade com a vida e com toda a criação, a experiência da matéria inorgânica, dos minerais, que ali é inorgânica, tá? Da matéria inorgânica, e depois a consciência planetária. Aqui algumas imagens. Olha aí, Bosch, desenhos primitivos dos tomadores de ayahuasca na Amazônia, a árvore da vida que contém tudo. Nós nascemos lá, os nossos ancestrais todos vêm da África. Está tudo isso em memória. Os animais guias, né, são usados como técnicas de ajuda e de cura com xamãs. A águia, que representa o voo do xamã, o voo do mental superior. O Buda da consciência. Temos também o inconsciente extraterreno, experiências de estar fora do corpo, incluindo encontros com entidades, fenômenos de percepção extrasensorial, telepatia, clarividência, transporte, fenômenos mediúnicos, psicografia, possessão por espírito. Desde que o homem é homem tem esses fenômenos. Você vê em todos os livros sagrados, os grandes videntes,
as telepatias, as experiências de transportar de dimensão para outra. O que hoje nós já estamos entrando na ficção científica e podemos até ver essa possibilidade, né, da gente... então as culturas mostrando a passagem da morte, imagens focalizando esses mundos invisíveis que nós vivemos. Também do xamanismo amazônico, o uso da ayahuasca, né, o Santo Daime. As visões. Você entrevistou o mestre Padrinho Sebastião. Padrinho Sebastião, né? É. Você Tá lá tinha- no YouTube. Tá no YouTube. Quem quiser, entrevista com o Padrinho Sebastião. Na asa de borboleta pode ter um castelo, né? Uma experiência com seres de outras dimensões, extraterrenos. E aqui já no supraconsciente. Esses são alguns poucos na humanidade que chegam até lá, tipo Buda, Cristo, Mahavishnu, os grandes avatares, né, chegam aí. O indivíduo sente sua consciência fundida com a mente universal. Neste estado podemos compreender o processo da criação. Para a gente entender o processo da criação, você tem que estar nesse estado, no estado hiper, você não vai entender. É a mesma coisa que ser uma formiga em querendo entender o mundo dos homens, não tem jeito. Só quando você está lá nesse estado maior que você vai poder entender. E que é luminoso, você não consegue colocar em palavras. Né? São seres etéricos. Que promovem a criação. Cidades ainda feitas nas dimensões luminosas. O que a gente está fazendo aqui, nós estamos copiando essas dimensões sutis. Nós copiamos, primeiro essas coisas nascem lá no supraconsciente, depois é que vai trazendo para cá. De vez em quando alguém vai lá e copia. E é o contato com essa supraconsciência. Esses seres que comandam a natureza, né? A natureza tem seres, tem os espíritos da natureza que comandam a formação dos vegetais, as paisagens, a formação dos minerais. Não é que tudo é o Deus dará, não. E não é só o homem que tem espírito, não. Todos os seres da natureza têm espírito. E as entidades, né? Até um vulcão tem um ser. Aí a gente vai no máximo, que é o vácuo, além do tempo e do espaço, do bem e do mal, da luz e da sombra, da estabilidade, do movimento, da agonia e do êxtase. É o fundo, é o Zen, né? O budismo Zen trabalha com isso. Que vai além de todas as polaridades. Isso aí é uma mandala, que é uma representação do nosso mundo interno, com as portas da nossa dimensão, do nosso espírito. O jardim de areia em Kyoto, de meditação. O desenho de um mestre Zen, o Alfa e o Ômega. Esse desenho custa assim, caríssimo, uns $50 mil. Ele fez num segundo só. É o desenho do Alfa e Ômega. O cara estava nesse estado. O universo. Aí eu Deep É. Vamos voltar lá. A cartografia, né? Então aqui está de vigília, onde nós começamos, estado da pré-consciência, o psicodinâmico, o ontogenético, o transindividual, esse verde que está lá, o aspecto da constelação, o filogenético, o extraterreno, o supraconsciente e a vacuidade. O espectro da normalidade é entre a vigília até lá o psicodinâmico, né, o que a gente chama de normal, está dentro do psicodinâmico, aquilo que é analisado. A neurose inclui tudo isso aqui, até também o ontogenético, que inclui os traumas intrauterinos, que a gente fica, às vezes, neurótico com eles, ou fixado. E a psicose, que é o estado mais profundo de tudo,
engloba toda a cartografia. Você pode estar lá solto em algum desses lugares aqui e não tem muita maneira de integrar, né? Então essa aí é o que foi descrito pela ciência até então, que a gente chama de a nova cartografia da consciência, que inclui todos esses estados já reproduzíveis e experimentados por filósofos, por experiências transpessoais. Andar dentro desse mapa, andar no espaço interior, não é só para psicólogo, nem só para maluco, não. É para todo mundo. Quanto mais você se conhecer a si mesmo, é você atravessar todos esses lugares e ter acesso a eles. Gert, você trabalhou em bastante clínicas de Hospital psiquiátrico? Hospitais psiquiátricos. Eu trabalhei, trabalhei assim, eu fiz estágios, né? Então, facilita ver a psicose, né? Lógico, facilita ver. E você vê que a psicose, a esquizofrenia, às vezes é uma experiência que a pessoa está vivendo e às vezes é difícil a gente compor ela, né? Tentar integrar com as outras coisas. Então, o trabalho que mais funciona com esses estados é trabalho com a arte. Você vai soltar. Você vê, a doutora Anísia da Silveira conseguiu recuperar um mundaréu de gente. Ela ajudou, inclusive, a Jung a desenvolver o processo da mandala, o estudo da mandala, inclusive o entendimento dos estados esquizofrênicos e psicóticos, no Hospital do Engenho, no Rio de Janeiro. Fizeram um filme sobre ela, Nise. Vejam o filme Nise, que ela conta isso tudo e mostra o que aconteceu. Nise da Silveira. Eu achei o filme pobre pela grandeza dele. Ah, não, mas não tem muito jeito, né, de fazer mais do que aquilo. Mas na época que ela transformou aquilo numa exposição, a gente chamou aqui, a gente trouxe o Museu do Inconsciente para cá. O Pierre Vai, nós trouxemos, toda a coisa foi exposto no Palácio das Artes. Olha só. Todos os quadros dos internos do Hospital Psiquiátrico. E todo o processo de evolução deles até eles conseguirem a integração. Então, no Nises, vocês veem uma experiência humana com pessoas que tinham perdido o seu eixo, o fio da meada de si. Vejam esse filme. Doutora Nise. A arte foi o veículo para isso. A expressão da arte, né? E como que, infelizmente, a psiquiatria, coisas desumana, né? Veem o cara só como objeto que perdeu a consciência. São seres que estão vivendo um monte de coisa, só que as coisas estão confusas dentro dela. A gente precisa ter muita paciência para fazer aquele puzzle, né? Aquele quebra-cabeça. Já estamos na hora de Já fazer estamos as na hora. perguntas. Ok. Então é isso que eu tinha que falar. Numa próxima, um dia eu vou trazer o das maldições. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem uma pergunta no chat. Podem perguntar diretamente, eu filho que pergunta diretamente. Tira aí o slide. Vocês podem perguntar diretamente, que eu vejo a carinha de vocês. A gente tem um pouco de interação. Abre o microfone e pode perguntar. Quem quiser fazer alguma pergunta, se eu tiver a altura também de responder. Aproveita, gente, não é todo dia que tem o Regis, não. Regis, da vigília em direção ao supraconsciente, poderíamos dizer de uma gradação evolutiva? Sim, exatamente. É o que Jung chamou de processo de individuação. Todo o processo de vida e o processo terapêutico, os processos espirituais, estão sempre direcionados a uma individuação. O que é individuação? É você não mais ser partido, indivíduo, você não parte mais, entendeu? Você está todo ligado à sua essência e você é a expressão da sua essência. O ego também é a expressão da sua essência. O seu trabalho é a expressão da sua essência. Suas relações é a expressão da sua essência. Qual os modelos da humanidade? São esses seres que atingiram isso. Leonardo da Vinci, por exemplo, né? Miguel Ângelo, expandiram para tudo enquanto é lado. Einstein foi em diversas direções, né? Então, esses são os seres. Sri Aurobindo, vários gurus, vários seres que chegaram a esse processo de individuação. Você não se parte mais, você se torna um indivíduo e a expressão do divino
estará em você. Regis, Quem é que está falando? Mário, pode perguntar? Pode perguntar, Mário. Oi, boa noite. Tudo bem, Tassi? Tudo bem, pessoal? Regis, você fez parte da ATAS, Associação Transpessoal da América do Sul? Eu fiz da... Não da América... Do CIDOEC? Ah, sim, lógico, conheci muito a Dulce. Eu era da Associação Americana. Que você falou que você estudou no Exalém. Exalém. Eu estudei psicossíntese. A minha base transpessoal foi toda psicossíntese. Que na época que eu fui para a Califórnia, estava com Consuelo Imediato lá, e aí eu fui fazendo a formação de psicossíntese, alguns workshops, depois na Itália com Piero Ferrucci, né, do grupo lá do Assagioli. Quer dizer, dentro da transpessoal também tinha várias outras ciências, né? Que legal, eu conheci o Groff pessoalmente, eu fiz parte da ATAS. Legal. Tive uma experiência incrível lá nos anos 90. Você conheceu o Tom Pinkson? Tom Pinkson? Me fala alguma coisa dele. É um psicólogo californiano que fez o doutorado dele com busca da visão com adolescentes. Da Califórnia também. New Valley. New Valley, é aquele do... Vision Quest. Exatamente. É do Vision Quest, Não conheci ele não, mas eu acho que eu ouvi filme dele na época, coisa assim, entendeu? Ele deve estar com 78 anos hoje. Eu conheci muito como é que chama aquele que veio muito aqui no Brasil também, gente? Não, o Timothy Leary, não. Eu conheci. Quem vinha muito no Brasil? Não, tudo bem. Minha cabeça não está... O vinho subiu, os neurônios não batem. Pode perguntar mais alguma coisa. Me dá um pedacinho de queijo. Não tinha um pedacinho de queijo antes? O serviço aqui está incompleto hoje. Pode me falar. Essa menina lourinha? Um pedacinho de queijo, olha só. Oi. Tem mais um aqui, Fábio. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou sobre a bioenergética e eu, por um acaso, recebi um convite para a formação de bioenergética. Estou pensando, né, se eu devo fazer. Aonde é? Eu gostaria de saber. É no Espírito Santo. Lá tem um grupo de pessoas que teve a formação. É um padre, né? Não, um padre não. Tem o padre Pedro, mas ele não é da... Ele é da bioenergética, fez um pouco. Não, aquele... Birajara? Isso, esse. Ele mesmo, sei. Ele fez a formação. Ele fez a formação. Ele fez a formação lá. E essa formação de bioenergética, a gente pode estar aplicando tanto na gente e também estar utilizando na clínica. Nas consultas que a gente Lógico, faz exatamente. É uma formação longa, ela tem 5 anos, entendendo? Em geral é longa, que são vários workshops. Eu não sei se vocês estão fazendo, porque geralmente as formações tinha sempre 1 ou 2 professores internacionais. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Belo Horizonte, entendendo? Eu junto com o Léo Libani. A gente fez com o Lowen a formação inicial, num grupo inicial que teve aqui no Brasil, e desse grupo inicial estava lá a Liane Zink, essa turma toda de São Paulo. Henrique Volpe. O Volpe não participou desse grupo, não. Primeiro, O Volpe fez a formação mais haitiana, depois que ele foi chegando na bioenergética. Então, queijinho para você. Mas muito bem, esse moço mesmo é o Birajara, Não, né? mas esse curso, então, ele agrega, então, né? Agrega, pode fazer. Você pensa bem. Porque eu não quero trabalhar com a bioenergética, eu queria me trabalhar, né? E Sim. auxiliar, porque eu vejo tudo isso que a gente teve na formação, quando você falou, toda essa personalidade, até que a gente recebeu no Couraça curso de do caráter, formação, que a gente consegue visualizar nas pessoas o tipo, quando já chega, Por favor, ela já é mais achatada, né? Colapsada. Densa, rígida, densa, inchada e colapsada. Os 4 tipos. Ô Rosa, estuda a fundo, você vai perceber que
a sistêmica, na verdade, é uma espécie de lago que recebe diversos rios, diversas fontes e produz lago. Foi o que o Bert Hellinger fez e o que você pode fazer também. Fala, Tamires. Essa é a Tamires? Tem o quê? Lá na... Não dá para ler o nome dela. Valquíria. Valquíria, pode falar, linda. Tem uma pessoa que fez uma pergunta 2 vezes. Vai. Eu vou ler aqui, peraí, que eu vou... Então, Tem uma pessoa no chat que perguntou, deixa ela dizer. Nós já estamos assim, além do tempo, nós estamos dando uma perguntinha outra, mas antes de fechar, eu preciso contar para vocês que os cursos que o Regis tem trabalhado, nós participamos de cursos na Itália, na Argentina, Estados Unidos. E Colômbia. Então é assim, é como se você entendesse que a fundamentação do trabalho de constelação, que é o que o Regis traz muito bem, é conceituar em que nível, dentro da história da evolução do trabalho terapêutico, psicoterapêutico, em que nível que nós estamos trabalhando. Então o Regis está fazendo esse grande favor, esse grande serviço de posicionar as constelações no verdadeiro lugar delas. A cartografia, essa aula de cartografia é para isso, né? Para vocês terem uma visão mais ampla disso. Essa aula está gravada no YouTube. Se você gostou, você pode pedir para uma outra pessoa assistir. Ela está gravada. Tá. E se você tem vontade de aprender constelação, aprender terapia sistêmica, essa escola, o Imensa Vida, está dando cursos de formação presenciais e cursos online. Basta você entrar no Instagram do Instituto e escrever: quero fazer o curso, tô dentro. Alguém entra em contato com você. É só escrever: quero seguir. Pelo Instagram do Imensa Vida. Pode falar, linda. Oi, posso perguntar? É Regina. É Regina aqui de Vitória, Espírito Santo. Oi, Força, Regina. Regina, querida. Oi, Regina. Cheiro pra você. O Silvestre me ligou há poucos minutos atrás. Acabou de ligar. E acabou a pilha da Regina. Regina. É a terceira vez que ela faz a pergunta. Vai, Alex. Minha dúvida é a neuralgia do trigêmeo. Nevralgia do trigêmeo. Se ramifica em 3 partes: olho, nariz e boca. Ela se encaixa no trauma lá da parte oral? Pode ter um componente, sim, mas a nevralgia do trigêmeo é uma inflamação do nervo, entendeu? Essa inflamação feita por fatores patógenos, ventos frios. Eu sei disso por causa da medicina chinesa. Muitas das coisas que a gente, somente lá, quando eu estava estudando lá na China, o que tinha de gente que entortava a cara por causa dos ventos frios. Então, a nevralgia do trigêmeo é uma inflamação do nervo trigêmeo. Não teria a ver assim, diretamente com a couraça, não. Pode até haver, pode ter até componentes, porque tudo se encaixa um pouco, né? Mas a origem é porque são fatores patógenos que inflamaram o nervo do trigêmeo, que é um nervo que você recebe muito golpe de frio. Hoje ela é conhecida como a dor suicida, né? Dói demais. O ponto principal é esse aqui, ó. Tem esse lugarzinho aqui, ó. Abaixo dele aqui, ó. Você pode botar, tem umas agulhinhas, microagulhas. Pode botar aqui, ó. Aqui é que é o que em geral usa agulhas de acupuntura colocadas não assim, mas assim, ó, descendo pelos músculos aqui, entendendo? Que é uma estratégia de você tirar a nevralgia do trigêmeo. Consigo agora falar? Tá me ouvindo? Sim, Regina. A diferença entre constelação
terapia sistêmica? Não. Não. Não, tem, depende das escolas, tem várias escolas sistêmicas, entendeu? Terapia sistêmica é aquela primeira que surgiu lá na Califórnia. Não, a terapia sistêmica surgiu na Califórnia, lá com Gregory Baterson, Virginia Satir, em Palo Alto. Foi a primeira vez que se falou nisso e que eles viram a conceituação sistêmica. Entenderam? Foi até uma história engraçada. Eles tinham lá na clínica um moço que tinha uma psicose e que, estranhamente, quando a família ia lá, ele piorava. Entendendo? Aí eles estavam estudando o quê? Estavam estudando as comunicações entre a família e o cliente. E eles começaram a filmar. Então eles convidaram a família para passar um mês lá na clínica. E aí eles viram que os comportamentos do rapaz pioravam quando recebiam o que eles chamavam uma comunicação com duplo vínculo, double bind. Por exemplo, uma mãe que chega perto do filho, assim, do filho psicótico, fala assim, meu filho, eu te amo. Quer dizer, ela tá afim de dar um soco, né? Mas meu filho, eu te amo. Aqui, a voz falando uma coisa e o corpo falando outra. O menino lia o soco, começava a surtar, gritar, entendendo? Aí eles filmaram, só que eles filmaram isso, botaram em câmera lenta para a família ver e começaram a estudar isso, assim, em que ela tinha ódio do menino, em que não tinha, e foram trabalhando. E aí que foi dado um problema mental desse nível, ele tem um envolvimento que não é só o da criança, ou do rapaz, não. Era um problema do sistema que tinha uma comunicação conturbada, que mandavam duas mensagens ao mesmo tempo. Aí que começaram os estudos nunca ver mais o cliente sozinho, né? Não existe uma patologia sozinha. A patologia era feita do sistema. O mais sensível, às vezes, é o bode expiatório do sistema, ou é o bueiro do sistema. E paga o pato. Paga o pato. Por isso que lá Regina, no PCJ, eles tentam fazer muitas terapias globais com as famílias, para tentar ver o que aquele indivíduo que está internado lá, que é um interno, o que ele está fazendo lá? Se a drogadição é só daquele indivíduo ou ela é um sintoma de toda a família. Em geral, é um sintoma de toda a família. E o que eles viram é que quando a família melhorava, o cliente piorava. Uhum. E quando a família piorava, o cliente melhorava. Mais ou menos isso. Então, uma homeostase, né? Entre. É lógico, é muito fácil você. Família que tem gente que tem problema mental, ninguém tem problema. Ah, o meu problema é porque eu tenho um irmão maluco. A mãe fala, meu problema é que eu tenho um filho que tem psiquiátrico. Você entendeu? Ninguém tem problema. O problema é o filho. Então, vai ser assim. Lógico que isso é extremamente complexo, envolve também esses aspectos espirituais, aspectos dimensionais, aspectos reencarnatórios, queiram ou não queiram, aceitando ou não aceitando. Tem muitos aspectos kármicos, né? Então, a gente tem que pegar por todos os lados, porque tudo isso é conhecimento humano e no processo de cura a gente tem que abranger, ser mais holístico. Holístico, trabalhar com a totalidade dos impulsos que tem. Mas o melhor de tudo, Regis, é a hora que você fala assim, você tem um doido na família, agradece. Porque se não fosse ele, podia ser você. Quando eu estou muito inspirado, agradece que tem um louco na família, porque se não fosse ele, seria você. Já estamos chegando no final. Não, já passou 37 minutos. Já passou meia horinha. O último gole eu brindo com vocês todos. Ô, delícia. Aí só um pouquinho aí, só faz um sinalzinho para mim, fala de onde. Eu quero conhecer mais gente aqui. Saúde, gente! Tira a nossa tela daqui. Fala o nome de onde são. Não dá, tem... Só um pouquinho. Tem jeito não. Até a próxima. Oi, Ioni, você tá aí? Oi, Rita de Blumenau, sempre presente.
Já desligou? Foi 140 pessoas no final? Vamos seguir estudando junto, gente. Vamos seguir aprendendo junto. Mais importante do que estudar é aprender. É verdade, tá? Beijo! Coisas lindas também, né? Queridona. Abração. Abraço, meus mestres. Ei, Caruz, abraço pra você, lindão. Até sábado. Meus caros exatamente. amigos. O que foi, cara? Oi, linda. Vamos esperar o próximo módulo com o Regis. Próximo módulo com Regis, quando é que é, Alex? Segunda agora, Olha lá, próximo, quadro. tá? Não, domingo agora, próximo tem, 9, né? 9 e 10 tem outro. Teve agora. Teve, você falou 2 fins de semana. O próximo? 7 e 8 É. de novembro. Novembro. Ah, é novembro. 7 e 8 de novembro. Comecinho de novembro. E Vamos lá. a turma que quiser fazer o módulo das novas constelações nesse final de semana, fala com a Alexa. Fala assim, Alexa, quero fazer o módulo de novo. Vai lá. Todos são convidados, tá bom? Beijo, gente. Alexa, mostra a sua carinha aqui. Tchau. Então, não tem 50%. Tem, claro. Ô, a Celinha de Maceió aí, beijo pra você. Oi, Celinha querida de Maceió, lembra dela? Quer ver? Oi, Célia, saudade. Do meu carinho. A Célia salvou a gente. A Célia, querida Ah, Célia. Celinha, lógico. A jornalista. Não, é. Não, Ela mexia com eventos, com jornalismo, não é não? ela era a mãe da turma, né, Célia? Você que segurava a onda. Ah. Foi meu continuador. Ah, tá bom. Primeiro e único. Tá Venha, com- Célia, Tô venha no bem, final de semana. Vamos ter novas constelações. Venha. Todo mundo. Beijo. Entre em contato com a Alexia. Ei, Pablo. Ei, Pablo. De Rosário, lembra dele? Aquele Pablo? Senhor, aquele senhor lá. Olá, Pablo, abre o microfone. Põe lá o Pablo pra me ver. É aquele que está Não. terceiro, de cima para Jorge baixo. Pablo. Jorge, ei, Jorge. Mestre, Como está, Pablo? María Susana, un papuro. Ah, Pablo. Pero que sí, pero que no. Oh, Pablo. Não, O somos colegas, Pablo, colegas. O meu ditado predileto portenho. Pero que sí, pero que no. O supositório é o bombom del culo. Ricorda que eu falava com esse conceito? Pablo, vamos nos encontrar logo, tá bem? Lembro daquela primeira constelação com as tênis, lembra? Lembro. Sim, sim. Sim, pois não, diga. Manda um abraço pro Ricardo e pra Berenice. Manda abraço, sim. Tchau. Tchau, Thalita. Tchau, gente querida. É bom, né? A gente vê de É gente, tudo, muito né? bom ver as pessoas. É maravilhoso quando a gente vê todo mundo junto, assim, dá a ideia da totalidade mesmo. É energia, né? Da imensa vida. A gente ficou imenso. Oi, Leonor de Avaré. Vida, logo. Oi, Alba. Oi, gente. Oi, lindona. Cadê o Zé? Ah, já foi tomar banho. Vai também, tá bom? Oi, Ceissa, querida. Quem é? A Ceissa, nossa querida, ali embaixo Quem é à a direita. Ceissa? Ô, Ceissa, você estava na Itália junto, assistindo a palestra do Hancock. Graham Ah, Hancock. tava junto. É, no congresso. Pois é, adorei ouvir a risada da Alex. Saudade, Ceissa. Saudade. Um beijo, querida. Vai vir dormir aqui? Vai vir dormir hoje lá? Vai. Quem sabe? O que o futuro reserva pro velho? Dormir lá. Tchau, gente querida. Letícia, tá?
Tá bem. Beijo, Tchau, gente. Célia. Tchau, gente. Até venham no final de sábado. Fala pra Alexa, quero fazer o curso. Novas. Tchau! Fechei, tá? Pronto. Já fechou? Fechei o carro. Agora salva o YouTube, né? Não, esse YouTube. trem aqui, ó, como que chama isso? Bate-papo. Salva o bate-papo. Que aí tem Ô, Regis, que aula maravilhosa. maravilhosa, né? É mais Tá do que um certo. módulo zero. Isso que eu tava falando pra Alexa. Acabou com o meu filminho do Nascimento, eu não passei por aí. É. Gatão groff, hein, bicho? É, ué, Mas 93, 90. Não.